Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso bíblico online. Nós vamos iniciar mais esta aula, como sempre, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos guie na verdade da palavra de Deus, para que nós possamos compreendê-la e pôr em prática em nossa vida, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje nós vamos dar continuação ao livro do Apocalipse, no capítulo 17. Nós já estamos chegando ao fim do livro do Apocalipse. E então nós iremos começar os evangelhos, ok? Mas hoje nós estamos aqui no capítulo 17 do livro do Apocalipse. Lembrando da aula passada, quando as taças dos últimos flagelos foram jogadas sobre a terra, e nós estivemos vendo os flagelos e o que iria acontecer, né? Aqui vai haver um longo intervalo aqui entre o capítulo 17 e o capítulo 19 do livro do Apocalipse, dando alguns detalhes das coisas que vão acontecer. No capítulo 17 nós vamos ver a queda da Babilônia, cidade espiritualmente chamada de Babilônia. Porém que todos sabem, na época de João era Roma, a cidade cercada de 7 montes. Nós já vimos previamente no capítulo 14 e depois também 16, falando sobre a queda da Babilônia. Porém aqui, no capítulo 17 do livro de Apocalipse, nós vamos ver aqui mais detalhadamente, de maneira mais detalhada, como foi a queda da Babilônia, desta cidade, cidade sede do Império do Anticristo, e o porquê que ela será destruída, né? Ela será usada pelo Anticristo e depois será destruída pelos reis, pelas nações que estarão ligadas ao Anticristo, ok? Então aqui ela é chamada de meretriz ou prostituta, né? E aqui do capítulo 17 vai dar mais detalhadamente, vai falar mais detalhadamente de como isso irá acontecer, ok? Então vejamos aqui. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo... Veja que João estava ali tendo todas essas visões, e de repente um dos 7 anjos, ele não fala qual, se é o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas é um deles, veio até ele, e chegou para ele e falou para ele, disse assim: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Sentada sobre muitas águas significa que está dominando sobre muitas nações. As águas aqui significam muitas nações, ok? Com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós vemos aqui, são os 7 reis e as 10 nações, ok? 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se, isso aqui é o império, mostrando que é o império do anticristo. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Então você vê que a cidade está montada numa besta, que é o anticristo, ok? Então você vê que ali é o império do anticristo. O anticristo está usando a cidade sede para dominar o mundo. Nós temos algumas coisas que nós estamos vendo já na atualidade acontecendo, né? Tanto o Clube de Roma como a própria União Europeia tem uma de suas, como se diz, de suas
regras e federações, e, enfim, de suas constituições foi montada justamente em Roma. E os símbolos que são usados também pela União Europeia são símbolos pagãos. E um deles, que está de frente do parlamento da União Europeia, é uma mulher montada numa besta, né? Então nós vemos que as coisas estão acontecendo. Parece ser muita coincidência essas coisas estarem acontecendo, né? Então estava aqui, aí diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, ali vai ser a cidade do anticristo, onde nós vemos aqui alinhado no império do anticristo, a religião e o poder político alinhado junto, assim como era nos impérios antigos, no Império Romano Antigo, né, onde adoravam o imperador como se fosse um deus. Assim no Império do Faraó também, Faraó era tido como o filho do sol. E em vários impérios antigos era adorado o imperador. E a religião sempre estava junto com o poder político, né? Você veja que quando Jesus foi ser preso e quando as coisas estavam acontecendo, Jesus disse assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu mesmo poderia orar ao Pai e Ele me mandaria legiões de anjos que destruiriam. Mas por agora o meu reino não é deste mundo, né? Então nós vemos que o reino de Jesus não é desse mundo. A igreja está totalmente separada do poder político que reina no mundo. Porque o poder político que reina no mundo hoje é um poder maligno. Por isso que diz, o mundo jaz no maligno, né? Nós vemos que não tem como alinhar o cristianismo com a política atual, com o que está acontecendo no mundo, né? Mas o anticristo conseguirá isso. Então ele vai alinhar tanto o poder político como o religioso. Por isso, aquele livro que eu mostrei para vocês algumas semanas atrás, The False Dawn, né, a falsa aurora, aquele livro dá um relato muito detalhado de como eles estão fazendo hoje, né? O bispo, inclusive o bispo da igreja anglicana, o bispo Swan, ele está muito engajado nisso, como a primeira reunião sobre todas as religiões, tanto afro como indígenas, cristianismo entre aspas, né? Budismo, sechanoísmo, até o islamismo. Aqui na América tem um movimento querendo fazer eles chamam de Christian Muslim, que é o cristianismo e o islamismo junto, né? E tem pastores envolvidos nisso e tudo. Mas isso é uma preparação para o império do anticristo. Por quê? Porque é lá onde estarão alinhados o poder político com o poder religioso, onde o anticristo que estará sendo... o Satanás estará incorporando na pessoa do anticristo. O que estará acontecendo? Então ele estará exigindo adoração a ele. Estarão os dois poderes juntos, alinhados. Por isso que a besta está assentada, a meretriz está assentada sobre a besta, e ali estarão reunidos o falso profeta, o anticristo, enfim, todos os poderes alinhados. Por isso que aqui diz mistério, a grande Babilônia, mãe das abominações e tal. Todas essas, a nova era, por um exemplo, todas essas coisas estarão envolvidas nesses cultos esotéricos e todas essas coisas que estarão acontecendo, ok? No versículo 6 ele diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E, quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então aqui ele vai dar a descrição do que significa. Você veja que, como nós dissemos no começo do curso, né, a própria Bíblia vai se explicando, né? E João se admirou quando ele viu aquela besta
E ele ficou olhando, o que será isso? Então o anjo disse para ele, olha, eu vou te falar o que é. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Você veria. Era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Era um imperador, já não é, mas virá. Virá a submergir, virá a se levantar no império do anticristo, né? E caminhará para a sua destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo que a besta que era e não é, mas aparecerá. O império destruir tudo, ele volta, né? Tanto fala de império como fala da besta mesmo, do homem, né? Então você veja que todos aqueles que não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão. Veja, aqui nós vemos muito claro, dizendo a palavra de Deus, nos mostrando o que? Aqueles que não foram escritos no livro da vida, da vida desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo já estavam escritos os nomes dos salvos no livro da vida. Ok? E todos aqueles que não estavam escritos lá, que Deus não havia predestinado para a salvação, se admirarão e dirão, uau, olha só que maravilha, né? Quando ela aparecer. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Tá vendo? Então aqui ele dá a explicação. As 7 cabeças da besta são o quê? São os 7 montes sobre os quais a cidade está assentada, que é Roma. O Roma é a cidade que está assentada sobre 7 montes. Lá será a capital do império do anticristo. Nós vemos hoje a União Europeia, e toda a Europa, e Roma, e todos esses países estão em grandes problemas financeiros, estão em grandes problemas, e nós vemos, pois está morto, mas se levantará, por isso que as pessoas admirarão. Mas nós que somos cristãos sabemos que esse império se levantará novamente, porque está escrito, e nós já não estaremos mais aqui. E aqueles que estiverem aqui, que estiverem escritos no livro da vida, não se admirarão, porque saberão que é algo maligno, é algo do Satanás que estará ali, né? E são também 7 reis. Você vê, são 2 interpretações. As 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis, ok? Dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então você vê, esses são reis que vieram dominando Israel. Você vê que se volta para Israel, né? Nós sabemos que quando nós voltamos atrás, nós vemos que houve o Egito dominou, a Babilônia dominou, os persas dominaram, os gregos dominaram e os romanos dominaram Israel, né? E depois vem também o Império Medo-Persa, né? E depois o 7º será o anticristo, né? Os 7 reis será o anticristo. Mas quando ele vier, durará pouco, ok? Dos quais caíram 5, um existe, seria o Império de Roma, né? Que ainda estava existindo, e o outro virá, ok? O outro virá, que é o anticristo, que está por vir. Você veja que aqui está detalhando o que estará acontecendo, ok? Mas quando ele vier, durará pouco, serão 7 anos somente. Não como durou os antigos impérios, né? E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Você veja que aqui são os 7 reinos, o 8º rei também procede dos 7 reis, que seria no final da tribulação, na metade da tribulação, já estará ali o anticristo se apossando, quero dizer, o Satanás se apossando do anticristo, ok? Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis
com a besta durante 1 hora. Ou seja, os 10 chifres são também 10 reis. Serão 10 líderes mundiais que estarão fazendo parte de todo esse império do anticristo, né, que não receberam ainda o poder, mas vão receber. Não tinham recebido. Até hoje ainda não receberam. Até na época que João escreveu não tinham recebido, e até hoje ainda não receberam, mas irão receber. Durante 1 hora, ou seja, durante um curto período de tempo. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Vocês farão um tratado com a besta, para que ali possam, como se diz, para que ali possam fazer parte do império e dão autoridade à besta, reine sobre nós, né? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Veja que aqui eles vão lutar contra o Cristo, né? Estarão lutando contra o Senhor, essa federação de reis, mas o Senhor os vencerá. Depois nós veremos em detalhes também a vitória do Senhor. E aqueles que estarão com Cristo, nós vimos que os 144 mil estarão no monte com Cristo e vencerão, né? Falou-me ainda, versículo 15: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Você vê, as águas que ela está assentada são povos, multidões, nações e línguas, onde o anticristo estará governando. Os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Agora nós vamos ver que Deus coloca no coração do anticristo e dos reis para destruir essa cidade, porque já cumpriu o seu desígnio na grande tribulação, e a cidade irá pagar pelos crimes que fez contra todos os santos. Você vê que na mão dela existe uma taça cheia de sangue, cheia de blasfêmias e tal, e são sangue dos santos que ela matou, né? Nós sabemos que o Império Romano matou muito cristão, e o Império do Anticristo, que é o antigo Império Romano se levantando, também matará muitos que se levantarem contra ele, aqueles que ficarem aqui, que não forem no arrebatamento da igreja, ok? Então vamos continuando no capítulo 18. João diz assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do seu furor, da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e, no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma, se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os flagelos, morte, pranto e fome,
e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Veja o final da grande cidade, né, que estará ali sendo julgada. E são coisas que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje, né? Todo mundo está muito disperso, o mundo está disperso procurando um líder mundial, alguém que resolva o problema, que traga paz e, enfim, que faça essas coisas. Mas todas essas coisas estão sendo planejadas, estão sendo, já nos dias atuais, estão sendo encaminhadas para que o anticristo venha e faça tudo isso. E a cidade será destruída. Você veja que toda a terra se prostituirá, como quando diz se prostituirá, irá até ela para fazer comércio, para ali fazerem, também prestarem toda espécie de pecados e tudo mais estará acontecendo ali na cidade chamada espiritualmente de Babilônia, que é a cidade de Roma, né? Então ela será destruída. No Império do Anticristo estará ali pomposa e toda cheia de riquezas, mas a destruição virá, porque Deus irá julgar a cidade. O versículo 9 continua dizendo assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando ouvirem a fumaceira do seu incêndio, e, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Você veja que Deus tinha dito ali, falando: povo meu, saí dela para que vocês não recebam também os castigos que virão sobre elas. Irá se tornar morada de demônios, né, como nós vimos ali. Então o povo de Deus que estará ali terá que sair de lá, né? Mas os mercadores da terra estarão chorando. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Você vê o tamanho da prostituição que será, né? Até almas humanas estarão vendendo. O fruto sazonado que tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu. Tudo que é delicado e esplêndido e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservarão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada. Tamanha riqueza! E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre sua cabeça, e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela os céus, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Lembra que lá estariam, quando o João viu aquela multidão debaixo do altar de Deus, dizendo: Senhor, até quando nos julgará o nosso sangue dos nossos irmãos, os profetas? E foi-lhe dado vestes brancas e disse: esperai até que se complete a ira de Deus. Aqui vem o julgamento e a ira de Deus sobre esta cidade. Há muitos que confundem, quando leem aqui, já cometeram vários erros as pessoas, ao olharem aqui e dizerem:
e compararem essa cidade com cidades que estão em evidência na história atual, né? Então, pode-se comparar a... Muitas pessoas dizem, quando lê isso aqui, fala assim, isso é Nova York, porque lá estava o World Trade Center, que foi derrubado, e Nova York é o centro do mundo hoje e tal. Porém, é necessário nós sabermos uma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus irá se cumprir do jeito que está escrito. Está escrito que é o antigo império. Está dando todas as dicas que é o antigo império romano que irá aparecer. Então, por isso que as pessoas se admirarão, porque se for Nova York, se for uma cidade moderna dos dias de hoje, todo mundo dirá, já sabia, mas vão se admirar quando essa cidade vier a ser de novo, né? Para quem quiser informações sobre o que está acontecendo hoje no mundo, o plano que há para que se quebre a economia americana, os Estados Unidos está caminhando para uma decadência, né? E isso está já toda essa proposta já tem sido combinada, já tem sido acertada na ONU e entre os globalistas, entre os comunistas, o povo árabe, enfim, todo esse povo que querem um governo mundial. O projeto deles é, primeiro, acabar com a soberania americana e com a soberania de Israel, que são os únicos dois países que fazem frente a um governo mundial. Nós vemos que, por exemplo, no Brasil, o Brasil já está totalmente envolvido com o Mercosul, né? A proposta é que o Brasil seja a sede das repúblicas socialistas da América Latina, né? Se vocês quiserem mais informações sobre isso, entrem no site mediasemmascara.org. Lá tem todas as informações que vocês necessitam para o movimento globalista. Você pode clicar lá no globalismo, você verá tudo o que está acontecendo. Tem todas as informações sobre a América Latina, sobre o mundo, sugestão de livros para que vocês possam ler. O livro chamado Shadow World, que significa, a tradução em português seria o mundo de trevas, o mundo de escuridão, onde está falando justamente esse plano mundial para que se quebre a soberania americana, para que se quebre a economia americana. Esta crise que vivemos hoje aqui na América já foi planejada há muitos anos atrás. Tem mais de 50 anos eles planejando quebrarem a economia americana, para quebrar a soberania, para que os Estados Unidos e Israel, como todos os outros países, dependam de outros países para se juntarem em um só bloco no mundo, para ter um governo só mundial. Então não será essa cidade que quando nós vemos não é Nova York. Nova York e os Estados Unidos estarão sendo, a economia americana estará sendo devastada. Isto está para acontecer, vocês podem achar toda a informação. Eu não vou gastar o tempo aqui falando sobre o que está acontecendo hoje no mundo, porque senão nós tomaríamos várias aulas aqui para dizermos o que acontece agora, o que está acontecendo hoje no mundo, para que nós não venhamos a confundir, a olhar uma cidade e aplicar aqui ao texto bíblico, porque não será essa cidade. Muitos já erraram muito quando fizeram previsões daquilo que estava acontecendo visivelmente no mundo naquela época, porém não se encaixava 100% a profecia, e a profecia se cumpre 100%. Se for 90% e falta 10%, não vai se cumprir, né? Então muitos se enganam com isso. Então entre no site, se vocês quiserem também tem o site Nota Latina, você pode entrar lá. Se você lê inglês, você pode entrar no site worldnetdaily.org, né? Você entrará lá, você terá todas as informações sobre o que está acontecendo atualmente no mundo. E muitas coisas que também não está disponível na mídia, né? As coisas acontecem por debaixo do pano. Mas a questão é, Estados Unidos irá acabar a sua soberania para que o anticristo venha. Então, não se espantem de toda essa crise americana, de toda esta Israel, o problema Israel, as nações deixando Israel, enfim, de tudo que está acontecendo na América, coisas que nós nunca imaginaríamos que iria acontecer aqui, está acontecendo.
né? E então entrem lá e vocês terão todas as informações, ok? Para saber que não é Nova York, não é nenhuma cidade moderna, é realmente Roma, ok? Versículo 21 diz assim: Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e a arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. E aí você vê, aqui já o anjo está dizendo: assim será acabado, como jogada essa pedra de moinho na água, no mar, se afundou, assim será a cidade de Babilônia. Chegou o julgamento para essa cidade, porque aí há sangue de profetas, de apóstolos, de mártires e de todo mundo. Quer dizer, o reino do anticristo irá matar muitos, assim como o Império Romano matou muito cristão, né? Perseguiu, matou. Nós vemos na história, Nero, por exemplo, botou fogo em Roma, culpou os cristãos, porque os cristãos pregavam que o julgamento viria com fogo, então Nero botou fogo em Roma e culpou eles, né? Enfim, todos sabem, na história, o Coliseu de Roma estava lá construído onde jogavam cristãos para serem comidos por leões. Enfim, as torturas foram terríveis. E esse império voltará, né? E dominará a terra e perseguirá aqueles que estiverem aqui na grande tribulação. Capítulo 19 diz assim: Depois dessas coisas, ouviu do céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, lembra? Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Diz que João estava tendo essa visão tremenda, né? Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto aqui na terra os mercadores e todos esses povos que se prostituíram com a grande meretriz estarão chorando, no céu está havendo júbilo, porque Deus a julgou. E estão dizendo: alegremos e exultemos e demos glórias, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, a igreja. Veja que as bodas do Cordeiro acontecem no céu. A igreja não está aqui, ela está lá no céu para as bodas com o Cordeiro, né? Para as bodas com Jesus. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo.
Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então João, quando viu todas essas coisas, viu o anjo, ele se prostrou para adorar o anjo. O anjo disse: não faça isso. Eu sou conservo teu, com teu e dos teus irmãos profetas. Adora a Deus, porque o testemunho da profecia é o espírito de Jesus, né? Ou seja, ao contrário, ele diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, né? E aí ele diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Este cavalo branco é diferente daquele cavalo branco lá do começo do livro do Apocalipse. O cavaleiro branco, aquele é o anticristo. Este cavaleiro branco aqui, esse cavalo branco e o cavaleiro é Jesus Cristo. Então diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Veja como João viu Jesus lá no começo, né? Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, Jesus Cristo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos e vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. Você vê, Jesus está vindo para a última peleja, para julgar a terra, para destruir os inimigos de Israel, os inimigos da igreja. E ele diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no seu cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Você veja, Jesus está vindo para implantar o milênio. Está vindo aqui para implantar o milênio com o seu exército. A besta e todo o seu exército vão pelejar contra o Cristo. Mas ele os matará. Primeiro aprisionará a besta, né, e o falso profeta. Serão aprisionados e jogados no grande lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. E o restante serão mortos com a espada que sai da boca de Cristo, com a sua palavra. Veja que no livro de Isaías, né, no capítulo 11, no versículo 4, quando o profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Cristo, já profetizava sobre o Cristo, ele profetizava sobre o que João estava vendo aqui, que ainda não aconteceu, que irá acontecer. Ele diz assim, no capítulo 11, no versículo 4, mas julgará com justiça
os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. O profeta Isaías já tinha profetizado aqui a destruição total dos inimigos de Cristo. E é desta forma que Cristo matará. Porque com a palavra, ele, sendo o verbo divino, o verbo de Deus, e pelo verbo todas as coisas foram criadas, assim, com a sua palavra, ele destruirá os inimigos de Israel, os inimigos da igreja, os inimigos de Deus. O anticristo que estará lá para batalhar contra o Cristo, sabendo que irá perder. Satanás sabe que irá perder essa batalha, mas ele não tem opção, ele tem que obedecer a Deus, e ali ele será derrotado. Quando o Senhor estiver voltando, a igreja vindo com Cristo do céu, a igreja descendo com o Senhor, os exércitos celestes vindo para batalhar, para acorrentar o anticristo, o falso profeta, jogá-los no lago de fogo e destruir os inimigos, para implantar então o milênio, que aí nós veremos aqui na semana que vem, no capítulo 20, ok? Então aqui está detalhado esse grande, o que estará acontecendo na vinda de Jesus Cristo do céu, montado em seu cavalo branco, para destruir os seus inimigos, né? Nós vemos aqui toda a descrição de como ele virá, ok? A igreja virá com ele. Aguardemos ao Senhor com fé e esperança, sabendo que ele virá e não tardará, ok? Que Deus abençoe a todos e que tenham uma boa semana. E só lhe dê a glória, somente ao Senhor a glória. Amém?